A paz seja convosco, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria, primeiramente, agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade que nós temos em ouvir a palavra, em se alimentar da palavra, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Mas a palavra alimenta o nosso espírito e a nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Vamos se alimentar da palavra. Mateus, glória a Deus. A paz. Vamos se alimentar da palavra. Mateus, capítulo de número 16, versículo 13. Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mateus 16, 13. Olha o que fala a Bíblia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... Então Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. E qual foi a pergunta? Essa aqui. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe, e vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Preparei uma mensagem esses dias e fazendo aqui uma reflexão, uma conjectura, se é que podemos falar assim, nós podemos ver que um rei, vamos dizer assim, num palácio, eu creio que existem muitas salas. E nós podemos ver que num palácio existe 3 salas. A sala do trono, onde o rei fica sentado. A sala do tesouro, onde ficam os tesouros do rei. E também a sala do banquete. Olha que lindo isso. Trazendo aqui para o reino de Deus, a sala do banquete, aonde fica Apocalipse capítulo 19. Uma introdução aqui da mensagem, Apocalipse 19. Olha que lindo isso. A sala do banquete. O livro de Apocalipse, o livro da revelação ali, né? Onde que João, o apóstolo João, o apóstolo que morreu por velhice dos 12 ali, foi o único último a morrer, mas João ele foi
Ele foi levado, ele foi lançado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, por não adorar o imperador Domiciano, né? Porque Roma naquela época, os imperadores eram como se fosse Deus, né? Eles se achavam deuses e eles exigiam adoração. Então as pessoas, elas eram solicitadas, obrigadas em adorar o imperador, e João não adorou o imperador. Não adorou o imperador, que naquela época era Domiciano. Então, João, por não adorar o imperador Domiciano, ele foi lançado na ilha de Patmos. E aqui também, aqui fica uma lição. A Bíblia diz, Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer que nem João e muitos que morreram por causa do Evangelho, por não negar o nome de Jesus. Então, que nós possamos ser crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros, e não ter vergonha, e não ter receio de falar que Jesus é o caminho, que Jesus é verdade e que Jesus é a vida. Aonde nós podemos ver muitas inovações no meio evangélico, muitas inovações, mas ainda a igreja continua pregando, ou melhor, ainda, meus irmãos, precisamos continuar pregando aquele velho esboço. E qual é aquele velho esboço? Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Cadê os crentes pentecostais aí? Cadê? Então, João é lançado na ilha de Patmos, e nós podemos ver ali quando muitos achavam que era o fim de João, que tudo tinha acabado para João. O céu se abre para João. E João ali, ele tem a revelação do livro do Apocalipse. Nós podemos ver. Mas no ponto que nós estávamos falando sobre a sala do banquete, existem 3 salas. A sala do banquete, onde que se encontra em Apocalipse capítulo 19. Olha que lindo isso. Apocalipse capítulo 19. A sala do banquete. Olha só. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui, quando a igreja for arrebatada, ela vai entrar nessa sala. Ela vai inaugurar a sala do banquete. E a igreja, nós, os salvos, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Então, olha que interessante aqui. Então, existe 3 salas. A sala do banquete, que também se encontra lá em Cantares, escrito por Salomão. Cantares, olha que palavra. Ouça a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, porque a palavra restaura, porque a palavra transforma, porque a palavra liberta, porque a palavra alimenta. Cantares capítulo 2, fazendo uma introdução aqui da mensagem.
Cantares capítulo 2, versículo 4, olha o que diz aqui. E levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. E levou-me à sala do banquete. O Espírito Santo, amado, vai nos levar à sala do banquete para participar das bodas do Cordeiro. Lembra? Há uma mesa preparada para você, há uma mesa preparada para mim, há uma mesa preparada para nós. E sabe aonde, amado, vai ser? Sabe aonde essa mesa está preparada? O banquete já está preparado? Na sala do banquete. Vem comigo na palavra. Pega essa daí. Mateus, olha a sala do banquete. Olha aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, Mateus capítulo 8, versículo 5, se você quiser acompanhar a palavra. Entrando Jesus em Cafarnaum, a Bíblia fala que Jesus chega em Cafarnaum, e chegou junto dele um centurião. Centurião naquela época, né, um capitão ali, responsável por 100 soldados, um centurião, rogando-lhe. Primeiro ponto aqui, aquele centurião, ele se aproximou de Jesus, ele se achegou a Jesus, ele foi até Jesus, ele buscou a Jesus. E a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Então ele foi até Jesus, esse centurião, dizendo-lhe: ó, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então aquele centurião, ele faz um pedido para Jesus. E por que ele faz um pedido para Jesus? Porque o próprio Jesus Cristo disse: pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então ele fez a coisa certa, foi até Jesus. Ele fez a coisa certa, ele pediu para Jesus, ele buscou a Jesus, ele se aproximou de Jesus. E Jesus lhe disse, olha só: eu irei e lhe darei saúde. Jesus fala para aquele centurião. E o centurião respondendo, olha a resposta do centurião, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Olha só, esse centurião que provavelmente nem judeu era. Olha a fé do centurião na palavra. Olha o poder da palavra. Senhor, não precisa ir lá na minha casa não, mas só diz uma palavra. Olha só. E o meu criado sarará. Somente uma palavra, Jesus. Somente uma palavra do Senhor Jesus é suficiente para mudar nossa vida, é suficiente para mudar nossa história, é suficiente para fazer um milagre na nossa vida. Somente uma palavra, somente a palavra. E olha o poder da palavra. Nós podemos ver, amado, que todas as coisas foram criadas. O mundo foi criado pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra de Deus. Olha só, Gênesis. Olha o poder da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha o poder da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala,
Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, o mar tem que obedecer. É a palavra, lembra? Olha só agora, Jesus ali, quando veio aquela tempestade, os discípulos estavam com medo, Jesus se levanta e fala: aquieta-te, mar, vento. Então, o mar obedeceu, o vento obedeceu por causa da palavra. Que lindo isso, né? Olha só o poder da palavra. Vamos ver aqui, a gente já volta lá. Quando Jesus fala da tempestade, olha aqui. Mateus, capítulo de número... Ou melhor, Marcos, achei. Olha o poder da palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava dormindo na popa do barco. Jesus está no barco, amado. Fica tranquilo, amado. Jesus está no barco. Se você escolheu, se você decidiu, se você entregou o teu caminho, a tua vida, a tua história para Jesus, a tua causa para Jesus, fica tranquilo que Ele está no barco da tua casa, no barco do teu casamento, no barco do teu ministério. Ele não vai afundar, porque há poder na palavra. Ele estava dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao... olha o poder da palavra, ele repreendeu o vento, amado. E ele repreendeu o vento e disse ao mar... Olha só, olha o poder da palavra. E disse ao mar... cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então, nesse ponto que nós estamos abordando sobre o poder da palavra, que nós estávamos lendo do centurião, que se aproximou, que buscou, que foi até Jesus, e Jesus falou assim: não, eu vou lá. Ele fala: não, Senhor, apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Apenas uma palavra, e há poder na palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele repreendeu o vento e falou para o mar: cala-te, mar. Então, há poder na palavra, E voltando aqui, olha que interessante. Em Mateus capítulo 8, foi a passagem que Deus colocou no nosso coração. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Deus abençoe João, Daniel, Lucas, profeta. Glória, Gabriel. Há poder na palavra ou não? Coloca aí: há poder na palavra. Há poder na palavra. Porque a palavra, ela vai. Tem lugar que só a palavra vai. Tem lugar que só a palavra penetra. Quer ver? Eu já volto aqui em Mateus capítulo 8. Hebreus. Vamos lá. Aqui, rapidinho. Olha o poder da palavra.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Olha onde a palavra penetra, e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está entendendo? Olha onde a palavra vai. Então eu aprendo uma coisa com essa palavra aqui. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, e a palavra de Deus é capaz de transformar vidas. Vou repetir: a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, e a palavra de Deus é capaz de transformar vidas. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E ouvir a palavra. E esse centurião, ele se aproximou de Jesus, e ele fala: Senhor, somente uma palavra e meu criado sarará. Ele entendeu no mundo espiritual o poder da palavra. Ele fala assim: pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a meu criado faz isso, e ele faz. Então o centurião, ele entendeu o mundo espiritual. Ele falou assim: assim como eu tenho autoridade sobre os meus servos, sobre os meus criados, o Senhor tem autoridade. O Senhor tem autoridade para curar, o Senhor tem autoridade para transformar, o Senhor tem autoridade. Jesus, ele tem autoridade, amado. Autoridade sobre a natureza. Quando ele acalmou aquela tempestade, ele tem autoridade sobre a morte. Não tem? Ele tem autoridade sobre a morte. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva daquela cidade de Naim, ressuscitou Lázaro. Ele tem autoridade sobre a morte, amado. Ele venceu a morte, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Então vamos crer na palavra de Deus. E aquele centurião, ele falou: não, Senhor, somente uma palavra. E Jesus se admirou, se maravilhou. Olha só, e disse, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Porque esse centurião nem judeu era, não fazia nem parte do povo de Israel. Então Jesus falou assim: nem aqui em Israel, nem nos meus aqui, eu achei tamanha fé. E pelo contrário, se nós formos ver em contrapartida, pelo contrário, a Bíblia fala que veio para os que eram seus, e os seus não receberam. E o próprio Jesus falou que o profeta muitas vezes não tem honra nem na sua pátria, nem na sua casa. Mas cadê os profetas aqui nesta noite, aleluia, que tem compromisso com a palavra de Deus, que se posicionam? Mas olha aqui, então Jesus elogiou, vamos dizer assim, Jesus se admirou, se maravilhou. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, olha aqui, mas eu vos digo que muitos virão. Olha só, amado, como que Deus não faz exceções de pessoa. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa. Olha só, olha, amado, tem uma mesa preparada para mim, tem uma mesa preparada para você, tem uma mesa preparada para nós. Então vale a pena sermos fiel. Tem uma mesa, aleluia. Escreve aí, tem uma mesa, amado. O banquete já está preparado. Tem uma mesa para nós. Aleluia. Tem uma mesa. E assentar-se-ão à mesa, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E aonde que essa mesa está preparada? Que nós falamos que num palácio existe 3 salas. Primeiro, a sala do banquete. A sala do banquete, amado, que após o arrebatamento da igreja, nós vamos ceiar com Cristo. Nós vamos ceiar com Cristo. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado.
Então, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: olha só, vai, e como creste. Então tá vendo como nós temos que crer, amado? Então, Jesus falou assim, ó, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme você crê. Jesus, tá bom, vai e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Creia na palavra. Creia na palavra. Seja feita conforme a tua fé. Ainda que a nossa fé seja como um grão de mostarda. E muitas vezes, meus irmãos, lembra daquele moço que chegou até Jesus ali, pedindo para que Jesus curasse o seu filho. E Jesus fala assim, para Deus nada é impossível. Aquele moço fala, Senhor, me ajuda a minha incredulidade. Muitas vezes nós temos que orar assim, Senhor, ajuda a minha incredulidade, acrescenta a fé no meu coração, acrescenta a fé na minha alma, para me crer no impossível, para me acreditar no milagre, porque Jesus, ele não muda, ele é imutável. O homem pode mudar, eu posso mudar, nós podemos mudar, amado, mas Jesus, ele permanece o mesmo. Jesus, ele não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, ele não muda e nunca mudará. Esse é um dos atributos de Deus, imutabilidade. Ele é imutável, ele não muda, ele não muda. Por isso que a Bíblia fala. Então esse centurião aqui tem um ponto importante, ele se aproximou de Jesus, creu na palavra e recebeu o milagre. Olha só, se aproximou de Jesus, creu na palavra e recebeu o milagre. Três pontos nesse texto. Primeiro, se aproximou de Jesus. E Tiago fala, aproximai-vos de Deus. Aproximai-vos de Deus. Até esse dia eu falei, aproveitando esse gancho de se aproximar, de buscar, nós podemos ver que hoje nós vivemos num mundo, numa tecnologia de ponta, e nós podemos ver as pessoas jovens, nós queremos as coisas para ontem, nós queremos para já, não é? Nós queremos as coisas para já, tudo fast, tudo já, e não é assim. Não é assim. No mundo espiritual não tem elevador. No mundo espiritual ainda é escada. É degrau por degrau. É de fé em fé. É de glória em glória. Tudo existe um processo, amado. Há um processo. Mas parece que nós queremos as coisas na hora. E não é assim, amado. Não é assim, amada. Então, guarda isso daí, ó. Tudo tem um processo, amado. Eu até comentei que Jesus tem a sua multiforma de trabalhar na minha e na tua vida. Nós podemos ver que vários milagres, várias abordagens de Jesus, quando ele curou as pessoas, ele curou muitos cegos. Para cada pessoa, muitas vezes ele abordava de uma forma diferente, ele agia de uma forma. Tinha um que ele chegava e falava assim, ó, você quer ver? Então veja. Tinha outros que ele pegava, ele cuspia ali, colocava saliva nos olhos e a pessoa via, vai, lava-te. Então quer dizer, amado, para cada um Deus tem uma forma de trabalhar. E quem é o oleiro para dizer, quem é o vaso para dizer o oleiro como ele tem que fazer, como ele tem que agir? Não, amado, nós somos o vaso e o oleiro sabe como trabalhar no vaso, o oleiro sabe como lapidar o vaso, porque o evangelho é isso, ó. O evangelho não muda deserto, não, o evangelho ele muda caráter. Então o que é evangelho? O evangelho é isso, amado, o evangelho é isso, o evangelho é como se fosse um diamante, é burilar o diamante, é lapidar o diamante. E nós a cada dia, nós estamos, olha só, ó, nós estamos debaixo do aprimoramento de Deus. Esse dia eu falei numa igreja, eu comentei lá em Monte Sião, falei, irmão, se nós
eu falei para os irmãos, falei assim, se você está procurando uma igreja perfeita, você errou o endereço, não é aqui. Ou melhor, não existe igreja perfeita, você não vai encontrar igreja perfeita. Por isso que tem pessoas, amado, que ficam, tem pessoas que vão de igreja em igreja, tá aqui procurando igreja perfeita. E igreja perfeita, amado, sabe aonde? A igreja só irá ser perfeita no dia do arrebatamento da igreja. Então aqui na terra não existe igreja perfeita. Não existe. Igreja perfeita vai ser no arrebatamento da igreja. Porque só no arrebatamento nós vamos estar num corpo glorificado. Porque a igreja somos nós, amado. E nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, nós somos limitados. Mas nós temos um Deus, amado, Jesus. Ele é o carpinteiro, Ele é o oleiro, que trabalha cada dia na nossa vida. E olha que interessante. Vamos lá. Então o evangelho é isso. O evangelho é mudança. É transformação. Quando o homem ou uma mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus, grandes transformações acontecem. Grandes transformações acontecem. Lembra aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana, que foi beber água, enfim, Jesus tem um encontro com ela, abre um diálogo com ela, e ela começa a fazer algumas perguntas para Jesus, ela tinha algumas dúvidas. Jesus tirou as dúvidas daquela mulher, falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele se revela para aquela mulher, ele fala assim, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. E aquela mulher tem um encontro com Jesus, e vai ali na cidade, fala que encontrou o Messias, fala que encontrou Jesus, e as pessoas daquela cidade vão correndo ter com Jesus. Então o evangelho é isso, amado, é mudança. E é claro que nós cremos nos dons espirituais, não saindo um pouco fora, mas já aproveitando um gancho. Então, o que salva é o fruto do Espírito Santo, não são frutos, é fruto. É a mesma coisa uma mexerica, não é um fruto só? É um fruto, mas tem vários gomos. Você já percebeu que quando você come às vezes um gomo de uma mexerica, tem um que é mais docinho, tem um que é mais azedo? Já percebeu? Mas é um fruto só. É um fruto só. É um fruto com vários gomos. Um é mais azedo. Então, o que significa esses gomos? São algumas áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar. Às vezes, amado, eu preciso melhorar, você precisa melhorar. É algumas áreas da nossa vida que nós precisamos se esforçar, sacrificar. Então, não é interessante? Por que você deve falar assim que nós fruto? Por isso que Jesus Cristo falou assim: eu vos chamei e nomeei para que dei frutos. Fruto. Então é um fruto, a Bíblia fala, em Gálatas capítulo 5, se nós formos ver lá, que fala das obras da carne e do fruto, é um fruto. Então uma mexerica, vou repetir de novo, com vários gomos. Então qual é a área da minha vida que esse frutinho, esse gominho está mais azedo e eu preciso melhorar? Qual que é a área que eu preciso melhorar? Qual que é a área que você precisa melhorar? Então o evangelho é isso. É transformação, é mudança. Mas voltando aqui agora, onde nós estávamos, o centurião, ele se aproximou de Jesus, pediu para Jesus, creu na palavra e recebeu o milagre. Receba essa palavra, nesta live, receba essa palavra. E Jesus falou para aquele rapaz: seja feito conforme a tua fé. Receba a cura nesta noite, conforme a tua fé. Receba o teu milagre conforme a tua fé. Receba a tua vitória conforme a tua fé. Receba, em nome de Jesus. Não foi isso que Jesus falou para aquele centurião? Olha só que lindo. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, te seja feito. Receba aí em nome de Jesus. Então,
nós podemos ver aqui ainda Jesus fala assim, então muitos virão do Oriente, do Ocidente. Então Jesus não faz acepções de pessoa, vai vir do Ocidente, vai vir do Oriente. Lembra dos magos? Olha só, palavra que deu, a Bíblia fala aqui, ó, Mateus capítulo número 2, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, ó, muitos virão do Oriente, não foi que Jesus falou? Olha os magos vindo do Oriente, a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quando fala magos aqui, eles eram, não é mago, não tem nada a ver com espiritismo aqui não, esses magos. Os magos aqui, traduzido, significa homens sábios. E eles eram sábios. Refere-se a um grupo de estudiosos que estudavam os astros. Entendeu? Pega essa daí. Então, nós podemos ver aqui a sabedoria dos magos. Primeira, olha a sabedoria dos magos. Que pergunta sábia. Onde está... Olha onde estava a sabedoria dos magos. Na pergunta. E qual foi a pergunta? Porque hoje tem gente que pergunta tanta coisa. Então nós temos que ser sábios. O que eles perguntaram? Uma pergunta sábia. Onde está? Olha a pergunta. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que pergunta sábia, né? Então, quais são as nossas indagações? Quais são as suas indagações? Onde está e quais são as nossas indagações? Nossas indagações e perguntas têm que girar primeiro em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que forte isso, pega essa daí. Então, as indagações dos magos, as perguntas dos magos giravam em torno da pessoa de Jesus. Uma pergunta sábia. Então essa é uma evidência da sabedoria dos magos, pela pergunta dos magos. E outra evidência da sabedoria dos magos aqui, sabe qual que é? Uma evidência da sabedoria dos magos era uma busca sábia. Não, calma, vou repetir. Uma busca sábia. Onde está? Eles perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A nossa busca, então quer dizer, ó, guarda essa daí, segundo ponto. A nossa busca tem sido certa? Será que a nossa busca, amado, será que é uma busca sábia? Será que nós estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Será que nós estamos buscando as coisas espirituais? Será que nós estamos se importando com as coisas espirituais? Uma busca sábia. Eu vou recapitular aqui, ó. Então, o tema hoje é Cristologia. Cristo é o centro aqui. Nós já falamos do centurião, não é verdade? Nós já falamos da sala do banquete, agora dos magos aqui. Vamos se alimentar da palavra. O assunto aqui é a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro, uma pergunta sábia. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Uma busca sábia. Eles foram buscar o quê? O rei dos judeus. Então, as nossas indagações têm que girar em torno de Cristo, né? Que nós possamos ter uma busca sábia, né? Uma busca sábia. Amém? Então aonde se evidencia a sabedoria dos magos? Eles tinham uma visão espiritual. Nós vimos, não foi isso? Olha só. Nós vimos a sua estrela, olha, porque vimos, temos que ter visão espiritual. Lembra, tem uma passagem que é em Reis ali, que quando o profeta se levantou de manhã, o arraial ali tinha cercado ali, os inimigos tinham cercado, e o moço quando vai abrir a janela, ele fala, meu Deus, olha os inimigos aí, ó. Nós estamos perdidos, quer dizer, tanto problema, tanta dificuldade, tanta conta, tanta coisa.
Mas aí o profeta fala assim, ó, pai, ele ora e fala assim, ó, abre a visão do moço. Abre a visão do moço. E Deus abriu a visão do moço. E ele viu o quê? Cavalos de fogo, carros de fogo ali. Entendeu, amado? Então que nós possamos nesta live abrir a nossa visão e saber, amado, que o nosso Deus é maior do que o nosso problema, que o nosso Deus é maior do que a enfermidade, que o nosso Deus é maior do que esse gigante, que o nosso Deus, amado, ele está acima de todas as coisas e acima de todos. Esse é o nosso Deus. Então abra a visão espiritual nessa noite. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não por vista, porque quem anda por vista, amado, quem anda por vista cai, quem anda por vista se desespera, quem anda por vista entra em pânico. Mas quem anda por fé salta muralhas, quem anda por fé derruba gigante, quem anda por fé atravessa o Mar Vermelho, quem anda por fé atravessa o Rio Jordão, quem anda por fé, as muralhas vão cair, mas é pela fé. Temos que andar por fé. Glória a Deus, amém? Temos que andar por fé. O nosso irmão Kleber também, Deus abençoe. A Roseli, Deus abençoe. Glória a Deus, vamos participar. É por fé, meus irmãos? Participar dessa live aí. Andamos por fé ou por vista? Hein? Andamos por fé? Os irmãos lembram daquela passagem que quando Moisés mandou 12 espias, né, para dar uma olhada na terra de Canaã, 10 voltou murmurando, 10 desanimou quase todo o povo, falou, que a terra realmente é boa, mana leite e mel, mas tem gigante, tem muito gigante. Mas Josué e Caleb falou, não, tem gigante, mas se Deus prometeu, a terra é nossa. Tem gigante, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, os 10 espias olharam o problema, olharam as dificuldades, olharam os obstáculos. Mas se Deus falou, se Deus prometeu, e se você está no centro da vontade de Deus, amado, vai ter obstáculo? Vai ter desafio, porque a nossa vida é feita de desafio. Vai ter desafio, vai ter problema? Vai ter, amado. Mas o que faz a diferença na nossa vida é nós andarmos por fé e não por vista. Saul foi ele andou por vista. Não foi Saul? Uma pessoa preparada, uma pessoa tinha toda uma armadura bonita, bela, mas estava com medo do gigante, porque estava andando já estava desviado também Saul, né? Mas estava andando pela vista. Mas Davi não, falou, quem é esse incircunciso aí? Quem é esse? Quem é esse aí, Golias aí? E tanto que Saul ali menosprezou Davi, falou, mas você que vai lutar com ele? Vai você que vai lutar com ele? Menosprezou. Aí Davi conta o testemunho para Saul, falou, negócio é o seguinte, eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, veio um urso, tentou pegar a ovelha, eu matei o urso, matei o leão. Aí Saul falou, nossa, esse cara aí é bom mesmo, hein? Olha só, então, amado, é isso aí, nós estamos aqui, você está aqui nesta live, mas quantos leões aí nós matamos, quantos ursos, não é verdade? Então o gigante vai ser fácil. Sabe por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista. Aquele centurião andava por fé. Senhor, não precisa na minha casa não, só diz somente uma palavra. E Josué e Caleb, eles tiveram fé e falaram, não, se Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, vai acontecer. Olha aqui, ó. Se Deus prometeu, amado, olha só. Olha que interessante aqui. No deserto, se os irmãos quiserem participar, pode participar da live aí. Cadê os pentecostais aí? Olha que interessante. No deserto,
Deus cuidou do povo do deserto 40 anos. Pega essa daí. 40 anos, Deus falou assim para o povo, ó, a cada dia eu vou mandar a porção certa, a porção necessária. Certo? Cada dia você vai ter a sua porção. Cada dia. A cada dia eu vou suprir as suas necessidades. A cada dia eu vou dar a porção que você precisa. Então é a cada dia. Por isso que Jesus Cristo falou. O que ele falou na oração? Pão nosso de cada dia. Porque ele não falou assim, pão nosso do dia de amanhã. Não, pão nosso de cada dia. Porque aqui tem uma lição. Voltando, no deserto, Deus mandava o maná. E Deus falou assim, ó, se vocês guardarem para amanhã, o maná vai criar bicho e vocês não vão poder comer. Então, o para amanhã, o de amanhã eu vou providenciar amanhã. Não se preocupa com amanhã, se preocupa com hoje. Seja dependente hoje. Então era cada dia, mas o povo era tão desobediente que eles guardam. Às vezes a gente é assim. A gente já quer guardar para amanhã. E eles guardaram o maná. E no outro dia virava bicho, porque no dia seguinte Deus ia providenciar o maná também. Então qual que é a lição que fica? Que Deus ele quer que sejamos, amado, eu, você, nós, a igreja, que a cada dia nós sejamos dependentes de Deus. Cadê os dependentes de Deus aqui? Cadê? Pão nosso de cada dia, é a cada dia, amado, é a cada dia. Não se inquieteis com o dia de amanhã, é a cada dia. A cada dia Deus tem a porção certa para mim, para a tua vida. Seja dependente de Deus. Deus cuidou, amado. Quer dizer, no deserto tinha o maná, tinha nuvem no deserto. A nuvem durante o dia, olha só, para guiar o povo. Fazia ali sombra para o povo ali por causa do sol escaldante. E à noite uma coluna de fogo para guiar o povo, para iluminar o povo, para aquecer o povo. Então no deserto o povo tinha maná, tinha carne. No deserto, amado, Deus não deixou faltar o maná, Deus não deixou faltar água. Tinha a pedra que o seguia, a pedra é Cristo, e tinha a nuvem. Então se no deserto, olha só, se no deserto tem a nuvem, tem a pedra que é Cristo, e tem o maná, que é o pão que desceu do céu, que é Jesus, seja dependente de Deus. Amém? Jesus é a pedra, Ele é a rocha, amado. E a nossa vida está edificada nessa rocha. Lembra que ele falou para Pedro? Tu és Pedro, você é uma pedra pequena, mas sob esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Há uma promessa para quem é fiel, há uma promessa para quem é dependente de Deus, amado. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu vou repetir essa daqui, aleluia. Deixa eu repetir. A Bíblia fala que qualquer ferramenta preparada contra ti, qualquer ferramenta, amado, do diabo preparada contra a igreja do Senhor, não prosperará. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia, antes faz aquilo que lhe apraz. Tá pegando aí? Glória a Deus. Então precisamos ter fé. Voltando nos magos, olha só, uma pergunta sábia, uma busca sábia. E eles foram com um propósito, com uma intenção de adorar o Senhor, de adorar. Esses dias eu estava conversando com o irmão, e o irmão falou, mas na igreja tem muitos falsos profetas, tem isso, aquilo. Eu falei, não, mas se tem os falsos, tem os verdadeiros também. Parece que sempre a gente vê o lado negativo, não é, das coisas? Você pega essas pessoas e fala, mas tinha Judas, né? Judas traiu, tá bom, eram 12, um traiu, só um era traidor, e os outros 11 eram os fiéis. Cadê os fiéis aqui? Cadê os fiéis? Cadê os verdadeiros adoradores?
Um traiu, mas 11 foi fiel. E a Bíblia diz, Jesus falou, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Lembra que nós falamos? Tudo são etapas, é degrau por degrau. No mundo espiritual não tem elevador, no mundo espiritual é escada, amado. Você quer subir? Então é um degrau por vez. É um degrau por vez. É um degrau por vez. Então, nós podemos ver aqui, os magos, buscaram a Jesus, fizeram uma pergunta sábia. Em Mateus capítulo 2. Então nós podemos ver o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, narrado por Mateus, de Marcos, de Lucas e João, os evangelhos, eles narram a história do maior personagem que pisou na terra, Jesus, o maior homem da história, o maior personagem da história. E nós podemos ver, Jesus, a Bíblia fala, estava profetizado que ele haveria de nascer em Belém, e ele nasceu em Belém. E de Belém nós podemos ver, ali Herodes quer matar o menino ali, e nós podemos ver que quando os magos ali, Herodes fala para os magos, fala assim, vai lá, adora ele, depois você volta aqui que eu também vou adorar, mas era mentira. Herodes queria matar o menino. E a Bíblia fala que os magos, essa aí o Gabriel vai gostar, sempre a gente conversa sobre isso daí. Os magos, depois que estiveram em encontro com Jesus, eles não voltaram pelo mesmo caminho. Você pegou aí, né? Olha que lindo isso, glória a Deus, olha aqui, Mateus capítulo 2, versículo de número 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra, meu Deus, por outro caminho. Meu Deus. Essa você tem que pegar aí. Se você quiser marcar, marca até na sua Bíblia. Os magos, a Bíblia fala que eles não voltaram pelo mesmo caminho. Toda pessoa que tem um encontro real com Jesus Cristo e recebe a salvação, muda o caminho. Vou repetir: toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus e recebe a salvação nunca mais volta pelo mesmo caminho. Ela muda o caminho, ela muda as atitudes, há uma mudança, ela muda de vida. Pegou essa daí? Que lindo! Que lindo! Então os magos tiveram um encontro com Jesus, e a Bíblia fala que eles não voltaram pelo mesmo caminho. Aleluia! Eles não voltaram pelo mesmo caminho porque eles encontraram Jesus. Que lindo isso, né? Fica essa Bíblia, esse ponto aqui importante. E os magos ofereceram 3 presentes. Quantos presentes? Olha só. Porque é difícil, não é? Às vezes é difícil a gente dar um presente, Mas imagine você dar um presente para quem já tem tudo e não precisa de nada. Mas eles ofereceram naquela época que eram caríssimos: ouro, incenso e mirra. Olha que interessante. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. E tudo isso tem um significado. Olha que interessante aqui. O ouro representa a divindade de Jesus. Aqui. O ouro representa a divindade de Jesus e fala também de seu ofício como rei.
Eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Ouro fala da divindade, porque Cristo era, isso aqui é doutrina, ó, plenamente homem e plenamente Deus. Certo? Eu já vou aproveitar o gancho aí do texto que nós lemos. Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Olha só que lindo. Se nós formos perguntar para os testemunhas de Jeová, nada contra, respeitamos. Mas se nós formos perguntar para os testemunhas de Jeová, quem é Cristo? Olha só, o que eles vão responder? Eles vão falar isso aqui, ó, que Jesus foi criado ou nascido de Deus, mas não era Deus. Então, para os testemunhas de Jeová, Jesus não possuía duas naturezas, plenamente homem e plenamente Deus. Então, para os testemunhos de Jeová, Jesus foi criado. E Jesus, amado, ele não foi criado, ele sempre existiu, ele é pré-existente, ele sempre existiu. Pelo contrário, ele é criador, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é criador, ele é o criador de todas as coisas. Se nós fôssemos perguntar para um para o islamismo, para o muçulmano, sabe, Jesus para eles é apenas um profeta enviado de Deus, é apenas um profeta e nada mais. Se nós formos perguntar para os mormons, quem é Jesus? Sabe o que os mormons vão dizer? Olha que absurdo que eles vão falar, que Jesus é um polígamo. Essa matéria que eu estou falando está dentro das religiões comparadas, quando você estuda as religiões. Então, os mormons vão dizer que Jesus é um polígamo, que teve várias mulheres. Olha que absurdo. Inclusive Maria, irmã de Lázaro. Então, isso é um absurdo animal diabólico. Se nós perguntarmos para os adventistas do sétimo dia, sabe o que eles vão falar? Que Jesus é o arcanjo Miguel. Para os adventistas do sétimo dia, Jesus é o arcanjo Miguel. Se nós perguntarmos para um budista, para o budismo, eles vão dizer que Deus não é um Deus pessoal. E Deus é um Deus pessoal. E por que ele é um Deus pessoal? Porque ele fala, porque ele se entristece, porque ele pensa. Amém? Mas se nós perguntássemos para Isaías, quem é Jesus? O que ele iria dizer? Isaías iria dizer: ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, e detalhe, é o príncipe da paz. Receba a paz na tua alma, receba a paz no teu coração nesta noite. Ele tem a paz verdadeira, amado, ele tem paz. Tanto que quando ele ressuscitou, os discípulos estavam com medo, eles estavam trancados num quarto ali, no cenáculo. Jesus aparece no meio deles e fala assim, ó, paz seja convosco. Eu falei esses dias na igreja, o mundo, muitas pessoas aí fora estão desesperadas, estão em pânicos. Não sabem para onde ir, não sabem para onde vão. Mas Jesus tem paz para nos dar, mas a igreja está em paz. Jesus tem paz, amado. Jesus nos dá paz pelo Espírito Santo que foi derramado em nosso coração. E paz não significa ausência de guerra. Olha só, pega essa daí. Paz não significa ausência de problemas. Pelo contrário, amado. Muitas vezes nós estamos em guerra, nós estamos na prova, muitas vezes nós estamos na fornalha, mas nós estamos em paz, amado. Deus coloca paz no nosso coração, ao ponto de Paulo e Silas estarem aprisionados, eles estavam numa masmorra fria, fétida, escura. Isso que é paz. E eles começaram a louvar, e eles começaram a adorar ao Senhor em meio à crise, em meio ao sofrimento, em meio aos problemas. Então é isso, amado. O Evangelho, Jesus nos ensina. A Bíblia fala que quando ele saiu para a cruz, antes
ele cantou um hino. A Bíblia fala que Jesus cantou um hino. Antes de ir para a cruz, Jesus cantou um hino. Então é possível adorar ao Senhor em meio à luta, em meio às dificuldades, e se levantar e falar que nem Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive, nu eu vim para este mundo e nu eu vou voltar. Bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, olha que fé. Essas são uma das características do verdadeiro adorador, amado. Ainda que a gente não entenda, que Pedro tem situações, amado, eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas nós temos as nossas indagações, e muitas vezes nós não entendemos o porquê, nós não entendemos. E Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não sabe, o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente, lá na frente, lá na frente você vai entender o porquê dessa luta, o porquê desta prova, o porquê deste deserto. Você vai entender. Aleluia. Arabaçou, decanta Arabaçu. Glória a Deus. Então, e se nós perguntássemos para João Batista, a Bíblia diz que quando Jesus ele inicia seu ministério com aproximadamente 30 anos, ele vai às margens do Rio Jordão para ser batizado. João Batista coloca os olhos em Jesus, ele fala assim: ó, eis, meu Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira, que o quê? Coloca aí, escreva aí, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amado. Ele não encobre, ele tira o pecado do mundo. Mas eu pequei, mas eu errei, não interessa, aleluia. Interessa sim, amado, que Jesus perdoa. Interessa sim que o sangue de Jesus restaura. O sangue de Jesus perdoa. Interessa sim que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E a Bíblia fala que ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Está na Bíblia isso. Vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Miqueias, olha o que ele faz com os nossos pecados quando nós se arrependemos e quando nós confessamos. Porque a Bíblia fala assim, ó: aquele que encobre os seus pecados, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa, aquele que reconhece os seus pecados, amado, e deixa, alcança misericórdia, alcança perdão, alcança o favor do Senhor. Miqueias, até é um livro até difícil de achar, né? Se tiver com a Bíblia aí, ó. Mas é bom, vamos lá, ó. Miqueias, um profeta menor. Olha aqui. Miqueias, vamos lá, cadê Miqueias? Ageu, Abacuque. Vou achar Miqueias, achei. Ó. Ô glória, cadê os crentes pentecostais aí? Glória a Deus. Se der vontade de falar em língua, pode falar em língua aí. Glória a Deus. Olha só. Olha o que ele faz com os nossos pecados quando nós se arrependemos. Ele não é como algumas pessoas, na verdade, que fica lançando, fica acusando, fica apontando, não. Quando nós se arrependemos, olha o que acontece. Quando nós temos um encontro com Jesus. Lembra aquele ladrão na cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha o que aconteceu com os pecados dele. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. 19, marca aí. Miqueias capítulo 6, 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará, está na Bíblia, e lançará
todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Os irmãos que estudam, tem um lugar aí que estuda a profundeza do mar. Por que ele lança os nossos pecados na profundeza do mar? Para a gente não ficar pescando, amado, ficar lembrando, não. É nas profundezas do mar. Existe mar aí que a profundidade tremenda, que não tem como, não acham nada. As profundezas do mar. Então ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, a gente não tem que ficar pescando, não. E olha o que ele faz com o nosso pecado. Isaías, o profeta Isaías, está na Bíblia, ó. Olha que lindo isso. Isaías também foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus, acerca do Messias. Isaías capítulo 1, olha aqui, nesse ponto que nós estamos tratando agora, né, de perdão, do sangue de Jesus, olha aqui. Só recapitulando aqui, nós falamos de fé já, né, num ponto de fé, que temos que ter fé, né, fé em Jesus, temos que fazer perguntas sábias, né, uma busca sábia dos magos, falamos do centurião, e agora nós estamos nesse ponto aqui, que quando nós temos fé em Jesus e temos um encontro com Jesus, ele lança os nossos pecados, né? Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar, certo? Isaías capítulo 1, versículo 18, olha só: vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branco, se tornarão como a branca lã. O que eu aprendo com isso? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu vou isso aqui nós temos que marcar. Eu até marquei já, ó. Ou melhor, até marcado. Olha só. Em Cristo, repita comigo assim, ó. Em Cristo, fala comigo. Repita aí, ó. Em Cristo, todos os nossos pecados são removidos. Em Cristo, todos os nossos pecados são removidos. Então, voltando dos magos, né? Que entregaram ouro, incenso, né? Que significa a ressurreição de Jesus, a mirra significa, né, o sofrimento de Jesus. Então os magos ali, quando eles entregaram, e tem mais um detalhe aqui, olha como que Deus ele conhece. Voltando ao que nós estávamos, lembra aquilo que a gente falou, que Deus ele provê a porção certa? E muitas vezes a gente se preocupar demais, às vezes a gente entra em desespero, isso é falta de fé. Então nós precisamos ter fé e saber que o dia de amanhã, amado, Deus vai preparar. Deus vai prover o pão de cada dia. Ele proveu hoje, amanhã ele proverá. Por isso que a Bíblia fala, Deus proverá. Ele é provedor. Porque quando os magos ofertaram ouro, incenso e mirra, aqueles presentes serviram para custear a viagem de José e Maria para o Egito, porque eles fugiram para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Então olha como que Deus trabalha. Os magos foram, ofertaram os presentes, que naquela época valia muito, eram valiosos, né? Até hoje também ouro, né? Mas ouro, incenso e mirra, e serviu para custear, né, para as despesas de José e Maria. Então fica tranquilo, fica tranquila, porque o dia de amanhã Deus proverá. Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proverá. E olha que interessante aqui. A Bíblia fala, então os magos reconheceram ali a divindade, reconheceram
né, a ressurreição de Jesus, ali simbolicamente aqueles presentes. Glória a Deus. Mas vamos lá. Então, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Amém? Como homem, ele tinha fome, ele dormia, ele sentia cansaço, dormiu na popa de um barco, mas ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Como Deus, ele sobe ao alto de uma montanha e diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós podemos ver, amado, que o remédio, a cura para a nossa alma, o descanso para a nossa alma, é Jesus de Nazaré. Por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o dia de amanhã Deus proverá. Dia de amanhã Deus proverá. Então, vem comigo aqui. Então, como homem, né, ele se indignou-se, ficou condoído, dormiu, suspirou, admirou-se da incredulidade, compadeceu. E olha só, mas como Deus, até os demônios reconheciam que Jesus era dotado de poder. Como Deus, ele pode penetrar os segredos do coração humano. Como Deus, ele é o Senhor do sábado. Como Deus, ele perdoa pecado. Como Deus. Então nós podemos ver que Jesus, então, nasceu em Belém, foi para o Egito, volta do Egito, vai para Nazaré, ele cresce em Nazaré. E tem um detalhe interessante, que a Bíblia fala que José e Maria, ela cumpria a lei, né? Porque quando Jesus ele veio no período da lei, né? No período da lei. A lei foi até a cruz, a lei de Moisés, né? Olho por olho, dente, a lei foi até a cruz. Então, a partir da cruz, né? Da crucificação, veio a graça. Hoje nós estamos na dispensação da graça, não é mais da lei. A lei veio por Moisés, mas a graça, a verdade, veio por Jesus. E o que é a graça de Deus, amado? A graça, sabe o que é a graça? A graça diz assim: se o teu inimigo está com fome, dá de comer para ele. Ele está com sede, dá de beber para ele. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2.000 milhas. Isso é a graça. Sabe o que é a graça de Deus? É orar por aqueles que nos perseguem. A graça de Deus é abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Isso é graça, simplesmente graça. E nós somos um pecador salvo pela graça. Salvos pela graça. Bonito isso, né? Repita comigo assim, ó: eu sou um pecador salvo pela graça. Fala isso daí, vai. Repete aí para ficar bem gravado no teu coração. Eu sou um pecador salvo pela graça. Pela graça somos salvos. Pela graça somos libertos. Pela graça. Tudo pela graça. Graça, simplesmente graça. E graça significa favor imerecido. A Bíblia fala, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, deixa eu ver se a misericórdia, nós não recebemos aquilo. O que é misericórdia? Nós não recebemos aquilo que nós merecemos.
porque as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E a graça? A graça é, nós recebemos o que nós não merecemos. Interessante, né? Está lá em Lamentações 3:22, é isso mesmo. Ó. As misericórdias do Senhor, olha só o motivo de nós estarmos aqui, amado. São as misericórdias do Senhor. Lamentações 3:22, olha aqui, que lindo isso. As misericórdias do Senhor. É sempre a gente fala que a palavra se renova, mas na verdade é a misericórdia, olha aqui, ó. Né? Aqui a Bíblia fala aqui, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, né? E ele fala aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, graça é o favor imerecido, é o bem que Deus nos dá. A graça é o bem que Deus nos dá quando a gente merece o mal. É o bem que Deus nos dá quando a gente não merece. Isso é graça. Pela graça nós somos salvos. Nós não merecíamos, mas somos salvos pela graça. E a misericórdia é quando Deus não dá o mal que a gente merece. Amém? Glória a Deus. Então, voltando no ponto que nós estávamos falando, quando Maria e José procediam ali com Jesus, conforme a lei, e eles foram no templo, Jesus já estava com 12 anos, e a Bíblia fala que quando eles foram no templo, e eles voltaram para Jerusalém, eles já estavam há mais ou menos 3 dias de viagem, eles voltaram, olha que interessante, e Jesus ficou ali, né, com os doutores ali, respondendo as perguntas. Os doutores ficaram embasbacados, né, com a sabedoria de Jesus. Ele respondia com as respostas de Jesus com apenas 12 anos. Mas olha que interessante, isso está lá em Lucas. Quando Maria notou que eles tinham prosseguido viagem e que Jesus não estava no meio deles, eles pararam. E eles falaram assim, ó, nós precisamos voltar e procurar Jesus. Quer dizer, quando eles notaram, quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, eles falaram assim, fazendo uma conjectura: nós não podemos continuar viagem, nós não podemos prosseguir sem Jesus. Sem Jesus não dá para prosseguir a viagem. Não dá. Então Maria, eles pararam, voltaram e acharam Jesus no templo. E quando eles acham Jesus, Jesus fala assim: mãe, você não sabia que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aí Jesus voltou com ele. Então fica a lição: sem Jesus não dá para prosseguir. Sem Jesus não dá para prosseguir viagem. Eles voltaram, buscaram Jesus. Aí sim, prosseguiram a viagem, prosseguiram a caminhada, continuaram a caminhada. Então não continue sem Jesus. Não prossiga sem Jesus. Porque sem Jesus não dá para prosseguir viagem. E Jesus, nós podemos ver que era plenamente homem, plenamente Deus. Ele cresceu, ele se desenvolveu, mas ele tinha uma missão. E a sua maior missão, né? Jesus, ele se desenvolveu, cresceu como uma criança qualquer. Mas e é interessante que também Jesus, ele foi batizado, né? Foi batizado por João Batista. O João Batista ficou meio, né? Falou: não, eu que careço ser batizado por ti. E a Bíblia fala que no momento do batismo de Jesus, os céus, olha só, aconteceu três coisas, 3 eventos no batismo de Jesus.
No batismo de Jesus, o céu se abriu, o Pai falou e o Espírito desceu. E é isso. O céu se abriu, o Pai falou, este é meu Filho amado, e o Espírito Santo desceu. Aqui também fala da Trindade, né? O nosso Deus. Aqui está, que tem pessoas que não acreditam na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus nós podemos ver claramente a Trindade. O Pai falando no céu, o Espírito Santo descendo e Jesus sendo batizado. Porque eu até comentei com um amigo meu e falei assim, quem é Deus, né? Quem é Deus? Quem é Deus, amado? Quem é Deus? Deus é Espírito, né? Deus. Mas o Filho se fez carne, mas Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa dotado de personalidade. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, é um Deus em três pessoas. É um Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é uma pessoa só. Subsistente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós podemos ver claramente, explicitamente no batismo de Jesus. Então, a descida do Espírito Santo ali sobre Jesus, em forma de pomba também. Esses dias eu até preguei ali, tem uma mensagem sobre a pomba do Espírito Santo ali, de Noé, mas isso já é um outro assunto. Então nós podemos ver que andam ensinando por aí um evangelho que para você receber, você tem que fazer barganha com Deus. E evangelho não é barganha com Deus. Quando eu oferto na obra do Senhor, quando eu dizimo na obra do Senhor, eu não estou fazendo barganha com Deus. Se eu oferto na obra, amado, é porque eu sou grato a Deus e sei que todas as coisas do Senhor, a sua terra e a plenitude, tudo pertence a Deus. Certo? Então, as pessoas, nós podemos ver que hoje as pessoas ensinam, parece a você fazer barganha com Deus. Que para você receber, você tem que dar. Que para você receber, você tem que adorar. Não é assim, não é bem por aí. Eu não adoro para receber. Eu adoro pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Me salvou na cruz. E na cruz, uma das 7 palavras que Ele disse, Ele falou assim, está consumado. E consumado, sabe o que significa? Completamente pago. Meu Deus. Significa tetelestai. Tetelestai significa completamente pago. Sabe o que significa? Que havia uma dívida, havia uma cédula, mas Jesus pagou essa dívida, amado. Foi completa, está consumado. A obra da salvação foi consumada, está pago. Ele pagou, Ele nos resgatou. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos transportou das trevas, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Está pago, está quitado, amado. Jesus pagou na cruz. Jesus carregou os meus e os seus pecados no madeiro. Ele foi crucificado, sim. Mas olha que interessante. Passou sexta, passou o sábado e domingo de madrugada. As mulheres vão lá, Maria vai lá no sepulcro. Maria estava preocupada, que havia uma pedra. Ela estava preocupada. Quem que nos revolverá a pedra do sepulcro? Havia os guardas, mas quando ela vai naquele domingo pela manhã, a Bíblia fala que a pedra já estava removida. Os soldados estavam desmaiados e havia um anjo dentro do sepulcro, dentro do túmulo, e falou assim: quem você está buscando aqui entre os mortos? Aquele que vive? Ele não está aqui, já ressuscitou. Olha só, ele vive. Então, nós adoramos um Deus,
O Deus que nós estamos falando não é um Deus morto, não, é um Deus vivo, é um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, está no controle de todas as coisas. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. A Bíblia fala que João foi lançado lá na ilha de Patmos, o céu se abriu e falou assim: eu vejo alguém assentado no trono, e esse alguém que está sentado no trono é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estão querendo, voltando aqui neste ponto, então as pessoas querem fazer barganha, mas eu estou pregando nesta live o evangelho da cruz, o evangelho do reino de Deus, não o evangelho materialista, onde as pessoas querem fama, onde as pessoas querem status, onde as pessoas querem se enriquecer através do evangelho. Não, isso não é evangelho. Evangelho é, que nem eu falei, é para lapidar o diamante. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em grande tribulação. Burilar o diamante é o nosso caráter, significa tornar mais apurado, aprimorar, aperfeiçoar. É isso, e é isso que o evangelho faz, é isso que a palavra faz, nos aperfeiçoa. Amém? Que Deus te abençoe. E nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Vamos orar? Então eu concluo esta live aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Vamos orar? A Bíblia fala que a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. E nós estamos aqui, mais de um. Vamos orar e Deus vai fazer, amado. A oração, ela move o céu em seu favor. Amém? Antes de nós orarmos, eu gostaria de ler Mateus aqui, para concluir. Mateus 7,7. A gente vai orar em cima desse versículo aqui, Mateus. Vamos orar um pelos outros. Mateus capítulo 7. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Aquele que pede recebe. Aquele que pede no nome de Jesus recebe. Aquele que pede no nome de Jesus alcança. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço, obrigado por este momento, por esta live, meu Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, eu peço oração, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Meu Pai, abençoa cada um que participou desta live. Cada um, meu Pai, e aqueles que também não participaram. Meu Pai, eu creio que o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda realiza milagre. Assim como o Senhor, meu Pai, sarou o criado daquele centurião. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ministro a cura, meu Pai. Neste dia, eu ministro a cura, meu Pai. Receba a cura em nome de Jesus. Receba o milagre em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Restaura, Senhor. Restaura as nossas vidas. Opera um milagre, meu Pai. Abençoa esta família. Abençoa esta casa. Abençoa esse casamento. Abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Não se esqueça, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Bíblia fala, mas graças a Deus
que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O cavalo até pode se preparar para a batalha, mas a vitória vem do Senhor.